Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequados para atividades de comunicação do projeto, com base nas necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo de ativos organizacionais disponíveis e nas necessidades do projeto. Seu principal benefício é uma abordagem documentada para envolver as partes interessadas com eficácia e eficiência, apresentando informações relevantes de forma oportuna. É realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. Suas entradas são o termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E as saídas são o plano de gerenciamento das comunicações, as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas deste processo incluem o plano de gerenciamento de recursos e o plano de engajamento das partes interessadas. Exemplos de documentos que podem ser entradas incluem documentação de registros e registro das partes interessadas. Os componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem o plano de engajamento das partes interessadas. E os documentos do projeto que podem ser atualizados são o cronograma de projeto e o registro das partes interessadas. Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. Seu principal benefício é garantir que o grau, o tipo e visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização e para as outras partes interessadas. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Suas entradas são o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E saídas são o plano de gerenciamento dos riscos. Ao planejar o gerenciamento dos riscos do projeto, todos os componentes disponíveis no plano de gerenciamento do projeto devem ser considerados a fim de garantir que o gerenciamento dos riscos esteja em conformidade com as necessidades do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas para este processo inclui o registro das partes interessadas. Identificar os riscos é o processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto e de documentar as suas características. Seu principal benefício é a documentação dos riscos individuais existentes no projeto e das fontes de riscos do projeto. Também reúne informações para que a equipe do projeto possa responder de forma apropriada aos riscos identificados. É realizado ao longo do projeto. E as suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, acordos, documentação de aquisições, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E as saídas são os registros dos riscos, relatório de riscos e atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas para este processo são o plano de gerenciamento dos requisitos, gerenciamento do cronograma, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos, gerenciamento dos riscos, linha de base do escopo, linha de base do cronograma e linha de base dos custos. Exemplos de documentos que podem ser entradas são registro de premissas, estimativa de custos, estimativas de duração, registro das questões, registros das lições aprendidas, documentação dos requisitos, requisitos de recursos e registros das partes interessadas. Os documentos que podem ser atualizados são registros das questões, das premissas e das lições aprendidas. Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de riscos individuais do projeto para a análise ou ação posterior, através da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, assim como outras características. Seu principal benefício concentra-se nos esforços em riscos de alta prioridade. É realizado ao longo do projeto.
Suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais e saídas, as atualizações de documentos do projeto. Exemplo de componente do plano de gerenciamento do projeto que pode ser entrada para este processo inclui o plano de gerenciamento dos riscos. Exemplos de documentos de projeto que podem ser entradas para este processo incluem os registros de premissas, registro de riscos e registro das partes interessadas. Os documentos de projeto que podem ser atualizados são os registros das questões, premissas, riscos e relatório de riscos. Realizar a análise quantitativa dos riscos é o processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais identificados no projeto e outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto. Seu principal benefício é que quantifica a exposição geral de riscos do projeto e também pode fornecer informações quantitativas adicionais sobre riscos para apoiar o planejamento de resposta aos riscos. É realizado ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas neste processo são os planos de gerenciamento de risco, linha de base do escopo, linha de base do cronograma e linha de base dos custos. Já como exemplos de documentos que podem ser entradas, temos os registros de premissa, base das estimativas, estimativa de custos, previsões de custos, estimativas de duração, lista de marcos, requisitos de recursos, requisitos dos riscos, relatório de riscos e previsões do cronograma. E os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o relatório de riscos. Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral dos riscos do projeto e também tratar os riscos individuais do projeto. O seu principal benefício é que identifica formas apropriadas de abordar o risco geral e os riscos individuais do projeto. Este processo também aloca recursos e adiciona atividade em documentos de projeto e no plano de gerenciamento do projeto conforme necessário. É realizado ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto e atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem entrar nesse processo incluem o plano de gerenciamento de recursos, o plano de gerenciamento de riscos e linha de base dos custos. Exemplos de documentos que podem ser entradas neste processo incluem registro das lições aprendidas, cronograma do projeto, designações da equipe do projeto, calendários de recursos, registro dos riscos, relatório de riscos e registro das partes interessadas. Os componentes do plano de gerenciamento de projetos que podem ser atualizados são plano de gerenciamento do cronograma, gerenciamento de custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento de recursos, gerenciamento das aquisições, linhas de base do escopo, do cronograma e dos custos. Os documentos de projeto que podem ser atualizados são registro de premissas, previsões de custos, registro das lições aprendidas, cronograma do projeto, designações da equipe do projeto, registro dos riscos e relatório dos riscos. Planejar o gerenciamento das aquisições é o processo de documentação das decisões de compra do projeto, especificando a abordagem e identificando vendedores em potencial. Seu principal benefício é que determina se é necessário adquirir produtos e serviços externos ao projeto e, neste caso, o que adquirir e também como e quando adquirir. Bens e serviços podem ser adquiridos de outras partes da organização executora ou de fontes externas. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto.
Suas entradas são o termo de abertura do projeto, documentos de negócios, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Como saídas, temos o plano de gerenciamento das aquisições, estratégia da aquisição, documentos de licitação, especificação do trabalho das aquisições, critérios para seleção de fontes, decisões de fazer ou comprar, estimativas de custos independentes, solicitações de mudança, atualizações de documentos do projeto e as atualizações de ativos de processos organizacionais. Os exemplos de componentes que entram neste processo são o plano de gerenciamento do escopo, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos e linha de base do escopo. Exemplos de documentos que podem ser entradas nesse processo são a lista de marcos, designações da equipe do projeto, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, requisitos de recursos, registro dos riscos e registro das partes interessadas. Já como documentos que podem ser atualizados, temos o registro das lições aprendidas, lista de marcos, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, registro dos riscos e registros das partes interessadas. Planejar o engajamento das partes interessadas é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial de impacto no projeto. Seu principal benefício é que fornece um plano para interagir com as partes interessadas do projeto com eficácia. Esse processo é realizado ao longo do projeto conforme necessário. Suas entradas são o termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, acordos, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos o plano de engajamento das partes interessadas. Como exemplos de componentes que podem ser entradas para este processo, temos os planos de gerenciamento de recursos, comunicações e riscos. Exemplos de documentos que podem ser entradas, temos o registro de premissas, das mudanças, das questões, o cronograma do projeto, o registro dos riscos e o registro das partes interessadas.